Oi pessoal, aqui o Dario Salas Júnior. Estou indo para Arlington agora e estou dirigindo. Dá para ver um pouquinho por aí? Ah, legal, né? Mas é o seguinte, eu estou falando hoje sobre 1 de Coríntios, 1 de Crônicas 11, 12 e 13. Nesta passagem é interessante notar que Davi, ele é coroado rei, literalmente, apesar de que ele já tinha sido prometido muitos anos antes disso, o cumprimento da profecia que foi dada por Samuel a Davi, se cumpre numa maneira muito nítida, clara, muito tangente, uma maneira realmente que as pessoas podiam ver quem que era o patrão, o chefe de tudo Israel. Aí nós vemos Davi, ele sendo reconhecido por todas as tribos de Israel, inclusive Benjamim, que era a tribo de Saul, o ex-rei. Mas é engraçado porque passou muito tempo para isso se cumprir, muitas perseguições. Deus falou que ele ia ser rei quando ele era uma criança ainda, antes de matar Golias, quando ele era desprezado pelos seus irmãos, quando era desprezado pelo seu próprio pai, quando ele era o pastor das ovelhas, enquanto seus irmãos estavam em casa, ele estava pastoreando as ovelhas, e quando ele fazia tudo isso aí, ele nunca pensou talvez que iria ser rei, e Deus chamou ele para ser rei. Deus escolheu ele no meio do povo inteiro de Israel, por causa do jeito que ele louvava a Deus. Às vezes a gente pensa que as promessas não vão se cumprir porque já tem passado muito tempo, e tem muita gente que lamentavelmente para as promessas de Deus porque eles não têm esperado o momento certo, não têm esperado, se apressuram demasiado e vão embora da igreja, já não vêm mais para as coisas de Deus, porque parece que as promessas de Deus não se cumprirão. Mas na verdade a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. Ele é o Deus da verdade, o Deus que fala a verdade. Então quando ele fala que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer. Assim como Deus cumpriu com Davi, ele vai cumprir com você também. Não desanima não, siga na frente. No capítulo 12 vemos os valentes de Davi, gente muito boa que sabia usar a flecha, o arco, com a mão direita e com a mão esquerda, com as duas mãos, eram destros em tudo. Isso significa que nós, como os cristãos, devemos usar as nossas mãos, devemos ter a capacidade de usar as nossas vidas, por ler a Bíblia, por estudar, meditar nela, de todos os jeitos, que se vier um testemunho de Jeová, você sabe os versículos que você tem que falar contra essa religião, você sabe o versículo para se defender de um mormon, porque muitas vezes nós temos o problema de que quando vem um testemunho de Jeová, se esconde, fecha a janela. Por quê? Só porque não tem estudado o que Deus tem falado para você estudar. Não tem que temer, você tem que ser destro na mão direita e na mão esquerda. Diz que tinha um cara, que esqueci o nome dele, que ele era tão bom para brigar que ele tinha cara de leão e corria como uma gazela. O que significa isso aí? Olha, significa que quando o diabo vê você não tem que ter uma cara de cordeiro quando o diabo vê você. Quando o diabo vê você tem que ter a cara de um leão. Assim, então o diabo vai fugir de você. O diabo vai embora. A Bíblia vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você tem aquela cara de pombinha, o diabo não vai fugir. Você tem que ter aquela cara de leão e você tem que correr como a gazela, quando você tem que correr da sua própria carne, verdade? Porque o pecado sexual é o único que Deus fala que você tem que fugir dele, verdade? E o pecado e o diabo você pode enfrentar, mas a tua carne na área sexual você tem que fugir dessas tentações. Então tem que ter passo de gazela, né? Então, cara de leão, passo de gazela, mas você não pode deixar de ser um cordeiro. A Bíblia fala: sede manso como
como a pomba e prudente como a serpente. Então é necessário que a gente tenha esse tipo de atitude, manso como a pomba, prudente como a serpente. É engraçado porque Deus aqui te compara com um leão e com uma gazela, né? Compara as pessoas de Deus com leão e gazela. Mas a igreja, nas igrejas quase sempre só se fala da igreja como que se fosse um cordeirinho. E Deus quer que você seja colocado como um leão e como gazela, também como a águia, como a palmeira. Não é somente como ovelha, tá bom? E alguns, lamentavelmente, são comparados a lobos, né? E não é muito boa a comparação aquela lá. Mas do mesmo jeito, o que eu estou falando para você aqui é que no capítulo 13, já reconhecido Davi como rei, já se sabe que é um líder de Israel. Então, Davi tem uma ideia: vamos trazer a arca de Deus para cá. Olha, boa ideia, muito boa. E ele fala: se convém a Deus, se convém ao povo e se convém a Deus. Então o que eles fizeram? Eu não vejo aqui nesse capítulo 13 que eles esperaram por uma resposta de Deus, não. O único que eu vejo aqui é que eles foram e pegaram a arca. Isso me dá a entender que às vezes as pessoas somos um pouquinho apressadas para fazer as coisas. Deus te dá uma noiva e você já fica pensando: pô, a gente pode ter sexo antes de casar, né? Porque afinal de contas essa noiva é de Deus para minha vida e vou ficar com ela para sempre. Então você fica pensando: eu vou ter relações com ela sim. E a garota também fala: também, por que não? Vai um pouquinho mais perto, meu bem. Então aí fica fazendo besteira antes do tempo. Abraão fez isso com Agar e olha, até agora estão pagando as consequências por ter feito um pecadinho. Dá uma mãozinha a Deus. Engraçado que se apresuraram. E nesse mesmo capítulo você vê o coitado do Uza, né? Uza é um cara que é um servo de Deus, um homem de Deus, qualificado para levar a arca de Deus, para levar a presença de Deus. No entanto, ele usou a sua carne no momento que ele devia ter usado as coisas do Espírito. Sabe de uma coisa? Quando você usa a sua carne para fazer coisas espirituais, nada bom acontece. Você não pode usar a sua carne para fazer coisas espirituais. Você tem que usar o Espírito para fazer coisas espirituais. Então, o que acontece com Uza? Uza vê que a arca estava caindo. Quando a arca estava caindo, instintivamente, olha, claro, quando uma coisa cai instintivamente, você vai querer assegurar a coisa, né? Mas o problema aqui é que não se tratava de uma coisa natural. Estávamos falando da arca de Deus que continha a presença de Deus. Literalmente nessa arca estava aí. E o que aconteceu? Ele foi assegurar a arca e Deus fala: para um pouquinho, eu não necessito de homem que assegure eu. Então, isso que tem que entender. A gente é necessário, mas não é indispensável. Tem muitos irmãos que vão na igreja e acreditam que são indispensáveis. Se eu não for lá, a igreja não funciona. Se eu não fizer isso, as coisas não vão dar certo. É eu que ir aqui, é eu que ir lá. E já o orgulho começa a crescer. E você sabe de uma coisa? Isso não é de Deus. Se tem uma pessoa que você conhece, ou se você está nessa mesma situação de pensar que as coisas não funcionam se você não faz, então você, meu irmão, minha irmã, tem que pedir perdão ao Senhor, porque Deus faz as coisas sem você. Olha uma coisa: Deus pediu licença para você, para Ele fazer o mundo? Não, Ele não pediu licença para você. Inclusive, antes de que o homem existisse, Ele já tinha criado tudo. Depois que Ele fez o homem, no último que Ele formou o homem, isso indicava, falando para o homem: olha, eu não necessitava de você para criar o universo. Eu já tinha formado tudo antes que você nascesse, antes que você existisse. Então Deus não necessita de você, você necessita de Deus. A Bíblia fala: sem mim nada poder fazer. Não, sem vocês eu não posso fazer nada. Não, Deus pode fazer. A Bíblia fala: se você calar, até as pedras vão falar. Então esse homem foi lá tentar dar uma mão para Deus. Não deu uma mão para Deus. Você se coloque nas mãos de Deus, mas não
não dê sugestões para Deus, porque Deus não necessita de sugestões, Deus não necessita de conselhos, Deus não necessita que você dê um conselhinho para Ele, não. O que Deus necessita é que você esteja disposto a fazer a obra dEle, que você esteja disposto a obedecer, e isso agrada a Deus, mas não é necessidade de Deus, só agrada a Deus. Então, ele morreu. Então o que aconteceu? Davi fica furioso, fica bravo, fica triste. Tudo o que acontece porque ele não entendeu, Davi, no momento, porque Deus matou o cara quando ele só queria ajudar a Deus. Entendeu? Era exatamente por isso que o cara morreu, porque queria ajudar a Deus. Não intenta ajudar a Deus, só se entrega nas mãos de Deus. Daí eles entregaram a arca para essa família, que não me lembro do nome agora porque estou dirigindo, e essa família pegou a arca por 3 meses. Mas você sabe que engraçado foi aqui? Que Deus abençoou essa família. Deus abençoou essa família tão grandemente que não diz que a bênção ficou só por 3 meses. Eu acho que a bênção ficou até que eles morreram. Os caras ficaram ricos, os caras ficaram prosperados em tudo que sentido. Abençoado com bons filhos, abençoado com boa mulher, até boa sogra tinha aí, rapaz. Quando a bênção de Deus está no teu lar, até a sogra fica legal, entendeu? Então Deus fez coisas grandes nesse lugar. Olha, meu irmão, eu estou muito contente de estar aqui. Obrigado por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui. Deus lhe abençoe a todos vocês. São uma bênção e eu espero me dê uma oportunidade mais na frente também. Obrigado. Essa foi primeira de Crônicas 11, 12 e 13. Um pequeno resumo de 11 minutos, 12 minutos.